Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e seja muito bem-vindo à minha primeira aula do caminho de expansão de consciência ou caminho do autoconhecimento. Por que eu trouxe essa aula? Porque durante a nossa jornada de expansão de consciência, chega em determinados momentos que a gente precisa ir lá na fonte de algumas informações que adquirimos. E onde foi essa fonte? Onde foi o momento que essas informações foram implantadas no nosso inconsciente e que a gente não sabe de onde veio, e eu vou já explicar para vocês. Muito bem. Durante os nossos primeiros 7 anos, que isso é a nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, somos meio que uma esponja que só absorvemos informações. Esponja energética também. Crianças são muito sensíveis energeticamente falando, mas isso é tema para outro vídeo. Durante os primeiros 7 anos de vida de uma criança, ela só absorve informações. E de onde vêm essas informações? Essas informações, elas vêm do seu pai, da sua mãe, da sua família no geral, né? Convívio familiar, vó, tios, primos. Então, todo aquele núcleo familiar que você convive, você está absorvendo a informação daquele meio. E também tem a escola, que toda criança, no momento que vai para a escola, ela recebe também informações de conteúdos, de matérias ou de coleguinhas, do professor, enfim. Tudo isso são lugares onde a gente sempre só absorve. E esses são os lugares mais frequentados por crianças dos 0 aos 7 anos de idade. Então, tem também outro lugar que a gente recebe informação, que é a igreja. Na verdade, não é nem igreja, é a religião, né? Porque muitas crianças, enfim, não existe só uma religião em si, uma igreja em si, na verdade. Existe a religião, que muitas famílias, elas são religiosas e as crianças estão nesse meio frequentando, né? Então, quando a gente está nessa fase, a gente sempre está absorvendo informação desse meio aqui. Família, pai, mãe, escola e a religião que a gente frequenta. Ok, Vânia, isso aí eu já sei. Mas no que isso está interferindo agora na minha vida? No momento que eu quero expandir, a minha vida está um caos, eu não sei o que fazer. O que isso tem a ver? Já explico para vocês. Todas essas informações dos 0 aos 7 anos, que você só absorve e não tem nenhum juízo de valor, você simplesmente está ali absorvendo. Então, todo o seu sistema de crença, seus paradigmas, todos os seus traumas, eles são adquiridos nessa primeira infância. Por quê? Porque você não tem nenhum juízo de valor para dizer, não, isso não é verdade. Ou, sim, eu acredito nisso. Então, a criança, ela só absorve, sem nenhum juízo de valor. Tá, aí chega na fase adulta e você, a vida já não tá tão legal como você queria que tivesse e você não entende o porquê. É exatamente por isso que eu trouxe essa aula, porque essas informações que você recebeu está lá no seu inconsciente. E esse inconsciente, né? É porque eu não sei falar sem escrever e falar ao mesmo tempo. Então, todas essas informações que você adquiriu do 0 aos 7 anos, ela tá lá no seu inconsciente. E o seu inconsciente é o que vai determinar o que você é agora na fase adulta, na fase jovem, na velhice. Então, todas as informações que você adquiriu durante todo esse tempo, nessa primeira infância aqui, é o que está determinando o que você é nesse momento da sua vida agora. Ah, Vânia, mas vamos lá. Eu fui uma criança que
meu pai não estava presente, meu pai não fui criado pelo meu pai, né? Ou não fui criado pela minha mãe, enfim, todas essas coisas disfuncionais que existe hoje, né? Que eu também já passei por lá, eu sei como que é. Então, quando essas informações, elas vêm à tona, né? Porque se você teve abandono paterno, né? Se você teve abandono paterno, você vai ter um tipo de crença, um tipo de trauma. Você e por algum período da sua vida você entendeu assim, ah, tudo bem, larguei mão. Já contei em um vídeo meu que sobre o meu abandono paterno. O que só essa questãozinha do abandono paterno, uma situação que eu vivi com meu pai lá na minha adolescência, só essa situaçãozinha eu desenvolvi uma vida, uma carreira com base em cima daquela informação. Então foi uma informação traumatizante para mim, dolorosa, mas eu peguei aquela dor e saí vivendo a vida, tomando decisões, tomando atitudes, tudo em cima dessa informação que eu tive lá com meu pai lá no passado. Então imagina só, você teve o abandono paterno. Imagina como essas informações estão vindo para você. Em determinados momentos da sua jornada, você vai se deparar com gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais, autossabotagem. E o que acontece? E por que a infância está relacionada a isso? Porque é lá na sua infância onde você adquire toda a crença do não merecimento. É lá na sua infância onde você adquire todas as informações de escassez. É lá na sua infância onde você aprende ser honesto, ser grato, entende? Então, é lá na sua infância, nesse momento onde você está recebendo somente informação do seu inconsciente, informações erradas ou informações certas, mas são informações que estão indo para o seu inconsciente. E hoje, na sua fase adulta, você simplesmente está agindo em cima daquelas informações. Ou seja, o professor Hélio tem uma parte das palestras deles, eu não sei qual que ele fala assim, o mapa não é território. Então, imagine você estar com o mapa errado, andando o território com o mapa errado. O professor Hélio quer dizer exatamente isso, que é no meu entendimento, claro, né? Você tem todas essas informações aqui da sua infância, né? Que lá na escola também recebemos informações. É lá na escola onde a gente forma o caráter, porque é você sozinho, convivendo em sociedade, sem supervisão paterna ou materna ou de algum responsável. Então é você sendo ali quem você é. E é nesse momento que você vai moldando um pouco do seu caráter. Por isso que a escola, ela é também responsável, porque naquele momento que você toma uma decisão de se juntar com um coleguinha X, se juntar com um coleguinha Y, ou fazer isso ou aquilo, mais ou alguns coleguinhas, você também está tendo escolha, você está gerando informação naquele momento. Ok. E também tem a sua religião, que isso determina demais o seu sistema de crença. Por quê? Imagina que você é católico, é evangélico, tem toda aquela base que você já adquiriu, né? Todos sabem de que um exemplo que eu trago muito para cá para o meu canal é sobre crença de escassez. Então, lá na sua religião, e eu vou trazer para a católica e evangélica, que foi as que eu mais frequentei, você aprende que é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, isso é uma crença muito nociva sobre escassez. Porque quem é que vai querer, em sua sã consciência, né, ir pro inferno? Então é meio que uma crença de escassez
bem grande aí que a gente aprende lá nas religiões. Isso é só uma das, né, gente? Porque tem várias. Outra coisa também que está muito relacionada à nossa infância, que é o que rege muito nossa vida hoje. Vamos lá. Você não tem uma boa relação com a sua mãe. Ok, você não tem uma boa relação com sua mãe, você foi uma pessoa que, né, a sua mãe era uma pessoa meio que narcisista, você tem comportamentos de se autoculpar, né, aquela autoculpa que você carrega para toda a sua vida. Então, gente, aquela crença de não merecer, aquela carência. Então, você não entende o porquê que você age dessa forma, porque que você está em relacionamentos abusivos e você não sabe por que você está aguentando aquilo. Então, quando você vê essas coisas que você não sabe de onde vem, vai lá na sua infância que você vai encontrar todas as respostas da sua vida, caso tenha alguma que você não está entendendo de onde vem. Ah, eu quero progredir, eu estou me saindo muito bem no meu trabalho e chega um momento que a autossabotagem vai lá e acontece algo para se autossabotar imediatamente. Está lá na origem da sua infância, está bem relacionado com o seu pai. Para quem não sabe, o pai está relacionado à prosperidade, gente. Prosperidade e dinheiro está muito relacionado ao pai. Só que eu não vou entrar agora nesse assunto porque não é o momento agora. Mas eu espero que eu tenha explicado para vocês no caminho de expansão de consciência, em algum momento da sua vida, da sua jornada, você vai se deparar com essa questão da infância. Por que eu falo isso? Porque quando eu cheguei aqui, nessa cidade onde eu vivo, e todo mundo já sabe onde eu moro, eu passei por um processo de cura da criança interior. Essa criança, com as informações feridas de trauma, de dor, sofrimento, né? Que no caso aqui é a Vaninha. Com todas as minhas dores, com todos os meus traumas, com todas essas informações que eu recebi durante os meus 0 aos 7 anos, eu passei por um processo bem doloroso de ir lá na minha criança interior, né? E entender o porquê que a minha vida estava um caos. Entender o porquê que a minha vida estava na miséria, né? Ao auge dos 30, e a minha vida eu estava um fracasso em pessoa e não sabia o que eu queria da minha vida, eu estava completamente perdida, sem saber por que eu tinha me submetido a um relacionamento tóxico, por que eu estava numa profissão que eu não gostava, por que eu fugia de situações, todas as vezes que aparecia algum problema, eu queria fugir, ao invés de resolver, ficar e resolver. Então, gente, eu entendi tudo isso quando eu fui lá na minha infância, entender todo esse esquema aqui, que eu tô resumindo para vocês. Então, eu fui lá, fiz todo o processo de cura da criança interior, limpei essas informações que foram adquiridas durante toda a minha infância, né? Muitas delas foram ruins? Não, muitas delas não foram ruins, porque ser honestidade, eu aprendi com a minha mãe, foram as informações boas. O meu pai, eu não tive muito aprendizado com ele, porque eu tive pouca convivência, mas a minha família, no geral, era uma família muito unida, né? A minha escola, eu aprendi, o gosto pela leitura foi na escola, porque eu não tinha núcleo familiar. A minha mãe, ela tinha feito só até a 4ª série, não tinha concluído nem o ensino fundamental. O meu pai, eu nem tenho essa informação, então essas informações sobre o núcleo familiar, esses conhecimentos adquiridos, né, pelo núcleo familiar,
que eu não tive esses incentivos, eu aprendi na escola. E na escola sempre aprendemos coisas boas, que também geram um sistema de crenças bons. Não é que eu estou trazendo aqui que o sistema de crença, todo o sistema de crença que a gente aprendeu, ele é ruim. Não estou dizendo isso, eu estou falando para vocês que dos 0 aos 7 anos absorvemos muitas informações. Nem sempre essas informações são boas, mas na maioria das vezes sim. Quando a nossa vida quer ir para um outro patamar no nosso caminho de expansão de consciência, vai chegar um momento que a gente vai precisar vir aqui na infância, né? E entender o porquê que essas informações que foram adquiridas aqui estão me atrapalhando nesse momento. Então, assim, gente, espero que vocês tenham entendido todo esse esquema. Se tiver alguma dúvida, escreve no comentário, porque eu gravo outro vídeo explicando ou levo para a próxima aula. Como eu já estou falando, essa aqui é a nossa primeira aula, né? Espero que eu tenha me saído bem como uma professora de caminho de expansão de consciência. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e assiste as próximas aulas, viu? Que vai estar, 100% boa. Beijo!